Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ora, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Nós somos acostumados até no adágio popular, livrai-nos do mal, né? Tem um ditado popular: quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. No Pai Nosso a gente diz: livra-nos do mal. E como Tiago está dizendo que é bem-aventurado, ou seja, é feliz o homem que sofre a tentação. O texto está inserido dentro de um contexto onde o apóstolo tenta exortar os irmãos, os cristãos que sofriam perseguição, que eram provados, tentados a manterem firme a sua fé, porque com a provação certamente Deus enviaria também o escape. Então ele diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando for provado. Então, na realidade, a tentação, que a tradução descreveu com a palavra tentação, está falando de provação. Das provas da vida, que na maioria das vezes passam despercebidas e a gente não consegue ser aprovados nela, né? A provação precisa realmente ser vencida para que a gente possa ser aprovado por passar pela provação. O verso 13 ele diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aqui nós já vemos uma separação entre o que é tentação e o que é provação. E ele vai descrever isso. No verso 14 ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, concupiscência são os desejos carnais. Então cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos carnais. E havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então veja que há uma distinção entre tentação e provação. O cristão é provado de todas as maneiras. Ele trabalha num lugar onde só ele é cristão. A todo momento ele vai ser provado a comprovar que ele é cristão. Ele vai ser provado a resistir à tentação. Ele vai ser provado a resistir às chacotas, às brincadeiras e a tantas outras coisas que colocam a sua fé em vexame. Ele vai ser provado a resistir e a saber se comportar como cristão. A tentação já é diferente. Ele está dizendo que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios desejos carnais. A nossa carne, ela não se converte nunca. O nosso espírito, ele pode estar pronto, mas a carne não. A carne não se convence nunca. Ela sempre quer se alimentar. E a tentação, ela vem na carne. Ela aflora na nossa carne. E isso são os desejos carnais, as concupiscências. E aí sim, quando as concupiscências são satisfeitas, aí nós pecamos. E ao pecarmos, aí atraímos sobre nós a ira de Deus. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Este é o ponto central. Não erreis, meus amados irmãos. Verso 17: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A palavra da verdade é o Evangelho. O Evangelho que Paulo diz que não se envergonha, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando ele diz que nós somos gerados pela palavra da verdade, é quando a gente ouve o Evangelho, entende o Evangelho, compreende o Evangelho e aceita o Evangelho. Aí nós somos gerados pela verdade e nós nos tornamos filhos de Deus.
Somos todos criaturas de Deus. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, compreendendo o mistério revelado na cruz, nos tornamos filhos de Deus. Somos gerados em Cristo Jesus para a vida eterna. Como diz Efésios capítulo 3, inicia dizendo que nós somos criados em Deus com o propósito de louvor da sua glória. Nós somos salvos em Cristo com o propósito de louvor da sua glória. E fomos selados com o Espírito Santo com o propósito de louvor da sua glória. A provação e a tentação podem até andar juntas, mas são diferentes. A tentação, ela vem dos desejos da nossa carne. As provações não. Existem provações em todos os âmbitos da vida do cristão. Seja no lado material, seja no lado humano, seja no lado sentimental, seja no lado financeiro. Provações e mais provações acontecem em todos os locais da terra, com todos os servos de Deus. Mas nós precisamos estar atentos, porque a provação é passageira. E ao passar a provação, nós nos sentimos aprovados. A tentação, ela é repentina, mas quando caímos, resta em nós a consciência pesada e a certeza de que fraquejamos. Provação e tentação vão estar ligados à nossa vida de cristão. E até mesmo você que não é cristão, durante o dia você é provado, você é tentado. Talvez você se acostumou a ser tentado e cair e nem leva mais em conta a tentação, mas a todo momento você é tentado. A Bíblia diz que o adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, mais próximo, nos protegendo e nos livrando do mal. O texto bíblico diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É sempre uma fala de proximidade, de comunhão, de intimidade, para que você possa desfrutar da companhia, da segurança da companhia do Cristo, do nosso Deus. Que você possa, neste dia que está se iniciando, voltar o seu pensamento para analisar o que tem acontecido na sua vida. É provação ou é tentação? Qual a atitude tomar em cada uma delas? A certeza que temos é que as tentações vêm dos nossos desejos carnais, das concupiscências que agem na nossa carne. E a provação vem das circunstâncias. Uma provação pode se tornar uma tentação? Pode. Uma tentação pode se tornar uma provação? Pode. Mas ambas são diferentes. E nós precisamos entender como encarar cada uma delas. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Já estamos aqui. www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.